Boa tarde, Globo Esporte na área. Nesta segunda-feira começou o retorno do Brasileirão, mas infelizmente o assunto é velho. Mais um caso de racismo, dessa vez na Arena da Baixada, no jogo do São Paulo contra o Atlético Paranaense. Primeiro vamos mostrar como foi o jogo e a gente debate aqui com o Caio Ribeiro mais uma vez uma barbaridade dessa. Esse é o estádio que não traz grandes memórias para o São Paulino. O clube precisou de 19 jogos para vencer a primeira aqui lá em 2018. De lá para cá o retrospecto até melhorou, mas a tarde desse domingo teve cara de passado. Com 8 desfalques por lesão e um time inteiro modificado, só com Miranda entre os titulares, desde o início o visitante teve que sair da pressão. Consegue fazer o corte o Miranda. E o Atlético até fez 1-0, nesse rebote aproveitado por Canóbio, mas o VAR, com precisão milimétrica, anulou por impedimento. A posição do Canóbio é legal, Kleber, só que no meio da área tem um passe. É essa primeira situação que vai ter que ser checada. Está sim um ponto à frente por esta imagem, Kleber. No ataque, a bola queimava nos pés de Nicão e Rodriguinho, muito marcados. E no melhor lance do time no primeiro tempo, Galopo perdeu a passada e chutou fraco. Cara do gol, ele perdeu. Eu acho que ele perdeu a passada. Fora isso, a equipe inflou as estatísticas da partida com lances como esses. Tentativas despretensiosas, sem direção, mas que deram, pelo menos na planilha de anotações, a sensação de domínio na primeira etapa. Tanto em finalizações, como posse de bola e passes. Mas não dá para analisar o futebol só olhando os números, até porque o Atlético Paranaense foi muito mais perigoso. Em alguns momentos, o São Paulo deu mole. Rafinha. Por exemplo, antes do intervalo, esse passe curto de Rafinha só não parou nas redes porque Felipe Alves pegou o chute de Vitor Roque. Aqui, Felipe Alves. Nós cometemos, acho que, muitos erros grotescos hoje, no dia de hoje. Em várias partes do campo nós erramos. E quando você erra muito grande, você acaba pagando o jogo. Dá para ilustrar esse argumento do treinador com essa bola do goleiro São Paulino. O estreante dominou mal e na tentativa de corrigir, fez pênalti. Na cobrança, Thiago Heleno bateu forte e Felipe Alves se redimiu. Defendeu Felipe Alves! A essa altura, o São Paulo já tinha mandado a campo alguns titulares e até parecia mais vivo no jogo. Mas os vacilos continuaram. Moreira fez uma falta boba que parecia fora da área, mas foi dentro. Outro pênalti, dessa vez batido e convertido por Vitor Bueno. O que já estava difícil ficou ainda mais complicado. Rogério tentou colocar mais titulares na partida, mas o tempo corria e nas melhores chances, escolhas ruins. E a pressão nos últimos minutos não evitou a derrota e nem a estagnação no meio da tabela. Sensação de tristeza, né? Temos que melhorar nosso nível de jogo em todas as competições, não é só no Campeonato Brasileiro. E repito, não foi pela rodagem do elenco que nós não vencemos o jogo. Foi por nossos próprios erros que nós não vencemos a partida. Caião, queria te perguntar do jogo, mas eu não sei mais o que dizer, sinceramente, com tanto caso de racismo acontecendo um atrás do outro, as pessoas parecem que não tem limites. Não teve só o da menina, né, que a gente vai rodar aí, a garota imitando o macaco, que o torcedor flagrou, e tem que continuar filmando mesmo, tem que flagrar mesmo para essas pessoas serem pegas. Mas um funcionário do São Paulo denunciou também, ele estava trabalhando no campo, denunciou, prestou queixa. O que faz, Caio? Eu não sei mais, cara. E a mesma raiva e indignação que a gente tem quando acontece com os argentinos e com os paraguaios, uruguaios na América do Sul, a gente tem que ter com os brasileiros. Que é mais absurdo ainda a gente ver gente da nossa raça, do nosso país, tendo esse tipo de atitude. Que a cobrança e que as punições sejam exemplares. Que o Atlético ajude a identificar, porque a gente sabe que lá no Atlético eles têm um bom sistema de câmeras da chegada ali. E a imagem é clara. Tá clara, né? É só olhar. Fala um pouquinho do jogo, então. O Atlético foi superior, o Atlético mereceu vencer, o São Paulo errou muito passe, produziu muito pouco ofensivamente, o Bento não fez nenhuma defesa, um jogo muito abaixo do São Paulo. Agora é virar a página e pensar na Sul-Americana. Boa, Caião, líder do Brasileiro, encarou o Ceará, né? Justamente um time que tinha vencido o Palmeiras lá na estreia do campeonato no Allianz Parque. Na abertura do retorno, o negócio foi diferente. Como visitante, o Palmeiras conseguiu a vingança, mas pra conseguir esses 3 pontos foi uma guerra, principalmente com a equipe de arbitragem. Na minha visão ali dentro do campo, eu achei que não foi pênalti. Eu tenho feito um esforço muito grande para me controlar, para estar calmo, mas acontecem coisas dentro do campo que me tiram do sério. Ou a CBF toma uma posição, ou o presidente da CBF toma uma posição, ou o Wilson Luiz Seneme e toda a sua equipe toma uma posição drástica, ou o futebol vai caminhar para um lugar muito ruim. Não dá nem para falar que é choro de perdedor. Hoje ganhamos, mas podemos ter empatado ou perdido.
Antes de perder a paciência, o Abel viu o Palmeiras abrir 2-0 no placar ainda no primeiro tempo. Primeiro com o Dudu, que aproveitou o rebote desse chute do Scarpa. Sobra o Dudu! Gol! Dudu abre o placar para o Palmeiras. Na Arena Castelão. Dudu vai na rede. Tem muito tempo que eu não fazia um gol, né? Graças a Deus hoje eu pude fazer o gol. E depois com o Flaco Lopes, que recebeu um bom passe de Scarpa para marcar o primeiro dele com a camisa palmeirense. Recebe do goleiro Lopes, Flaco Lopes vai na rede, avante para 2 para o Palmeiras, 0 para o Ceará. Mas se no primeiro tempo o técnico português praticamente não teve motivos para reclamar. Caiu Mendonça, o Daronco estava bem perto do lance, dizendo que viu tudo, manda o jogo seguir. EV, pra mim houve a penalidade, viu? O Gustavo Gomes, ele empurra. Mendonça tem uma ação com o braço, é um lance, claro, de interpretação, né? Por isso que provavelmente o VAR aí respeitou a decisão de campo, mas pra mim houve a penalidade. Na segunda etapa a história foi completamente diferente. Aos 2 minutos, Dudu ganhou em velocidade e ficaria cara a cara com o goleiro. Não fosse a falta feita pelo volante Richarlison. O Anderson Daronco não marcou absolutamente nada para a irritação do treinador palmeirense. Custa-me como é que não conseguem ver aquilo, custa-me. Mas é um dos melhores árbitros que o Brasil tem, é este. Chamado Anderson Daronco. Depois de analisar o lance no vídeo, o Daronco expulsou o jogador do Ceará. Cartão vermelho para o Richarlison. Até que veio o lance mais polêmico da partida. Depois dessa tentativa de drible, Vina caiu dentro da área. O juiz estava próximo do lance e marcou pênalti. Possível penal, marcado no campo. Poxa, Daronco, lance checado. Penal confirmado. Penal confirmado. Lance checado. Se está confirmado, já checou. Pra mim, o Vina, ele sente o contato, acaba valorizando. Não marcaria esse pênalti, EV. Não marcaram no Dudu, que critério é esse? Reclamando aí o Abel Ferreira. Partiu pra bola, pé esquerdo nela! O gol do Mendonça colocou fogo na partida, mas mesmo com a pressão do time da casa nos minutos finais, o jogo terminou 2-1. Com o resultado, o Palmeiras se manteve como o único time invicto jogando como visitante no Campeonato Brasileiro. Mas mais até do que a vitória, o Abel Ferreira comemorou o fato de não ter perdido nenhum jogador importante às vésperas do mata-mata da Libertadores. É dar os parabéns aos meus jogadores e seguir nesta luta e procurar ser positivos para ultrapassar todos os obstáculos e mais alguns que apareçam à nossa frente, dando sempre o melhor de nós, tá? Caio, que o Daronco não homeou-se que ele é grande e forte, mas a arbitragem foi um desastre, né, Caio? Um pênalti que não foi, outro que foi. Vamos rodando aí os lances, inclusive. Ó, primeiro a gente vai mostrar o pênalti no Vina, que não foi nada. Ele dobrando a fala aí, Caião, vai. Nada, ele compensou. Ele tinha que ter marcado do Gomes no lance anterior e não marcou. Aí deve ter chegado no intervalo, alguém buzinou no ouvido dele que tinha sido pênalti, e foi pênalti, que ele usa as duas mãos, e aí ele resolveu compensar. Ou seja, errou 2 vezes. E ainda teve o lance do Dudu, que ele não deu nada e depois deu expulsão, né, Aí cara? ele tem que ir lá na sala do VAR e agradecer o pessoal, porque não precisa do VAR nesse lance. Pelo amor de Deus. Dudu sai na frente com o domínio da bola em direção ao gol, é vermelho na hora, não precisa de ajuda de VAR nenhum. Com certeza. Já o Corinthians segue na cola do líder Palmeiras, vou mostrar aqui a tabela, ó. 4 pontos só de diferença. O Fluminense tem um jogo a menos, joga hoje com o Santos, mas ó, pros outros times aí o Palmeiras conseguiu abrir uma boa vantagem. Só o Corinthians tá ali pertinho, venceu daquele jeito corintiano, né, Caio? Magrinho, 1-0, mas sábado foi dia mesmo de festejar Cássio, o goleiro que mais vestiu o manto alvinegro na história do clube. As luzes da casa corintiana se apagaram para mais uma homenagem a Cássio. O atleta que mais títulos ganhou. E mesmo no escuro, era clara a emoção do goleiro. E é um Cássio visivelmente emocionado. O mosaico foi uma situação que eu não esperava, foi uma grande surpresa. É o Cássio recebendo mais uma homenagem. Homenagem que dessa vez foi colorida. Na semana em que se tornou o goleiro com mais jogos da história do Corinthians, Cássio ganhou camisas personalizadas. Tem o autógrafo dele e nas costas 2 dragões. Qual que é a explicação? Do dragão é porque eu vi do dragão eu não... Deixa que o homenageado explica.
No Japão, eles são considerados seres benignos, que representam força, proteção e sabedoria. Lançadas na manhã de sábado, as camisas de edição limitada se esgotaram na internet. E na loja do estádio, essa era a situação. E você acha que essas camisas vão durar até o fim do dia? Não. Antes de abrir a loja já acabou vários modelos e alguns tamanhos já zeraram também. Não sobrou nem para o manequim. A camisa com os dragões é mais uma homenagem em um ano repleto de jogos e recordes do Cássio. Com o Corinthians em 3 competições, o goleiro é presença garantida em quase todos os jogos. Já o resto do time, nomes como Yuri Alberto, William e Adson só entraram no segundo tempo. O trio de ataque contra o Botafogo teve Giovani, Roger Guedes e Gustavo Silva. E foi no primeiro tempo que eles mostraram trabalho. Silva pra cima da marcação do Menzenga, ganhou, invadiu a grande área, trouxe pro pé esquerdo, abate. Com esse golaço, Mosquito virou outro inseto. Agora é pulga atrás da orelha do treinador. Pode me chamar de Mosquito porque eu tô voando. Destaque também para o argentino Fausto Vera, que não tem nem uma semana de Corinthians, já jogou 2 partidas e agradou. Ele é um jogador que tem chegada na área, que pode chegar, que tem remate exterior, que tem qualidade para criar. Mas quem garantiu a vitória é quem tem vaga garantida no time. Em um Corinthians que troca tanto os seus jogadores, a presença do goleiro é uma regularidade. Mas acredite, o posto de Cássio está ameaçado. Atenção ao árbitro Jean-Pierre Lima. Ele fala, vai trocar, vai trocar. Não está entendendo? Olha quem estava atrás do Cássio na primeira fileira da arquibancada. Ele achou que eu tava na torcida, o homem joga e torce. Eu não entendi. Parecido, cara. Igualzinho. Os dois muito, muito lindos. Ô, Caio, eu até te falaria pra comentar esse jogo, mas amanhã tem Corinthians e Flamengo pela Libertadores. Faz uma projeçãozinha aí, vai. Eu acho que o Corinthians é muito forte jogando em casa e vive um grande momento ao lado do seu torcedor. Tem que apostar tudo nesse jogo de ida. Pro confronto, eu vejo o Flamengo ainda mais, um pouquinho acima do time do Corinthians. Elenco mais forte, né? Cara? Elenco mais robusto, né? Mais alternativo. Você olha pro banco de reserva e tem 3, 4 caras que podem mudar a situação de um jogo. Boa, ó. Hoje tem Santos fechando a rodada contra o Fluminense na Vila Belmiro. Quem vai trazer as novidades do Peixe pra gente é a Estela Gomes. Boa tarde, Estela. Boa tarde, Felipe Andreoli, Caio. Pois é, o torcedor santista já estava com saudades. 8 dias desde o último jogo no domingo contra o Fortaleza, empate sem gols. Bom, falando um pouquinho do jogo de hoje contra o Fluminense, vai ser um gostinho de primeiro encontro. Isso porque vai ser a estreia do Lisca aqui na Vila Belmiro. O treinador que tem algumas voltas importantes, os zagueiros Maicon e Luiz Felipe treinaram durante a semana e devem retornar ao time titular no jogo de hoje. Além deles, Vinícius Anocelo também está de volta depois de cumprir suspensão. Já Eduardo Bauerman, com o 3º cartão amarelo, será desfalque. Com isso, o time do Santos deve ir a campo com a seguinte escalação: João Paulo no gol, na defesa com Madison, Luiz Felipe, Maicon e Felipe Jonathan. No meio-campo, Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo e Carlos Sanches. E o trio de ataque com Léo Batistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo. E como será que foi a primeira semana de Lisca como técnico do Santos? Isso a Aline Galdino nos conta. Se era tempo que Lisca queria, no Peixe ele tem de sobra. Uma das coisas que me motivou a vir pra cá, porque eu vou ter tempo. E praticamente 2 meses nós vamos ter jogo só no fim de semana. Depois das eliminações na Sul-Americana e na Copa do Brasil, o calendário do Peixe ficou mais leve. Chance para o novo técnico bater aquele papo ao pé do ouvido, reunir o pessoal e, pelo menos, começar a implementar sua ideia de jogo. Agora a gente vai aderir bastante o método que ele joga, o jeito de trabalho. Com certeza é uma semana muito importante. Espero aproveitar ao máximo. Se você ficar sempre na mesma batida, a performance não melhora. Você só melhora a performance se você exigir cada vez mais do jogador. Aí vem na habilidade, o menino é bravo! Embora o futebol não esteja enchendo os olhos, não é como se o time estivesse passando sufoco no Brasileirão. Nos últimos 5 jogos, foram 7 pontos. Acho que mais do que estipular uma meta de pontos, é estabelecer
Treinamentos, encontros, tarefas que façam o time jogar melhor e aí sim você vai descobrindo qual é a sua verdadeira intenção no campeonato. Lisca terá a primeira chance de ver seu trabalho aplicado em campo depois dessa semana de trabalho. Estudar bem o Fluminense, né? Que é difícil, porque é uma maneira totalmente diferente que qualquer treinador brasileiro joga, né? Se fala muito dos treinadores estrangeiros, mas tem muito treinador bom aqui, cara. E o Diniz é um deles. A NBA